Escolher uma mesa. Este é o tema hoje que nós estaremos tratando aqui. O nosso tempo aqui é resumido, é pouco, um pouco mais de 10 minutos. E eu convido você para estar comigo nesta oportunidade. É um assunto importante. Estaremos falando em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso de número 14, aonde diz as festas idólatras e a ceia do Senhor. Momento de escolher uma mesa. E é sobre isso que nós estaremos tratando nesta manhã aqui. Você é sempre bem-vindo comigo neste canal. Você pode seguir pelas redes sociais, deixar o seu comentário, deixa o seu like. Fazendo isso, você vai levar a palavra de Deus mais longe, tendo em vista que este canal é o canal da Bíblia. Aqui a gente só fala da Bíblia. Eu quero te convidar agora para nós começar a leitura da Bíblia, que se encontra em primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso de número 14. Diz assim o livro sagrado pela versão NVI. O texto começa assim. 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso de número 14, na versão NVI. Por isso, meus amados irmãos, por que por isso? Porque é uma continuidade conectiva dos assuntos ou das linhas que ele acabara de escrever do verso de número 1 até o verso de número 13. Então, ele traz uma recomendação sobre situação de pessoas que estavam se envolvendo, ou seja, deixando de vigiar, praticando a imoralidade. Aí ele traz o exemplo de Israel e tem um texto que ele diz assim, olha, que é o número 12, né? Ele diz assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Depois de ele ter tratado este assunto, agora ele entra para um outro assunto a respeito da festa ou as festas idólatras e a ceia do Senhor. E ele, depois que ele ter tratado do capítulo 1, do versículo 1, do capítulo 10, de primeira carta aos Coríntios, ao versículo de número 13, ele ainda segue na mesma linha, dizendo para cuidar, para vigiar, fugir da idolatria, cuidado, não faça isso, não seja como o povo, os nossos antepassados, que viram milagres e mesmo assim não conseguiram entrar na terra prometida, muitos deles. Então aqui ele entra nesse texto dizendo, por isso, meus amados irmãos, e eu quero chamar a tua atenção para este versículo, fujam da idolatria. A palavra aqui não resista à idolatria. Não é negocie com a idolatria. Não. É fugir dela. Idolatria não é simplesmente uma imagem, alguma coisa absolutamente só. Não. Há muita coisa. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E Jesus diz, amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, de todo o entendimento, que é a mente. Então é na totalidade. E se há alguma coisa que está tirando este amor, que está assumindo o lugar deste amor, isto é chamado de idolatria. Logo, a mensagem desta manhã é uma mensagem de reflexão. Talvez a idolatria está até numa criança, até num filho, até num carro, até num namoro, até num casamento, até numa vida conjugal. Às vezes tem uma idolatria em cima daquele, um alimento. E o texto sagrado diz, olha, não deixe nada tomar o lugar de adorar a Deus.
Às vezes a pessoa tem tanta idolatria por alguma coisa que ele até troca o altar por aquilo. E o texto é bem categórico a enfatizar: fuja. Não experimenta, não tenta resistir. Não, fugir. Não tenta negociar, é para fugir. E ele segue no verso 15 dizendo assim: olha, estou falando a pessoa sensata, fuge, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Aí ele traz explicação, verso 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Então, você participa do cálice e você participa do pão, você está participando de Cristo. Você está tendo uma participação, uma comunhão com Cristo. Ele traz esta apresentação para mostrar uma outra proibição. Verso 17: como a semente, como é somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Verso 18. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar, porque quando o povo de Israel participa do sacrifício, logo ele participa do altar. Isso é uma cerimônia do Antigo Testamento. Paulo está trazendo essas ilustrações para mostrar o que ele está querendo passar neste momento. Por isso ele traz essas alegorias para mostrar. O verso 19 diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? E ele responde no verso 20: não. Não é alguma coisa, não é nada. Ele já disse lá em cima, lá no começo do capítulo 10, os primeiros versículos, que o ídolo não é nada. Então ele segue explicando: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Então existe por trás desta cerimônia, o ídolo pode não ser nada, mas por trás deles a realidade, legalidade espiritual. Nem tudo que parece inofensivo é neutro. Existem ambientes práticos e influenciador do espírito. Por trás de muitos prazeres existem previsões espirituais invisíveis. Então, o que ele está querendo dizer aqui no verso de número 20? Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Então, o sacrifício a Deus é para Deus. O sacrifício do demônio é para o demônio. Assim como Deus recebe, o demônio também recebe. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Aqui há uma separação de mesa. Existe a mesa do demônio e a mesa do Senhor. Então há uma separação de mesa aqui. Não se pode viver em duas mesas. Verso de número 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Há duas mesas.
E nós precisamos escolher entre essas mesas. Então é esse o problema. Não é que o ídolo é alguma coisa. Não. É o que está por trás. É aquele que recebe, chamado demônios. Paulo está dizendo: o lugar do cristão é em uma mesa, mas é a mesa do Senhor. E você não pode participar da mesa do Senhor na igreja e participar da mesa do demônio na faculdade. Você não pode participar da mesa do Senhor no domingo na igreja e participar da mesa do demônio lá no seu lazer. Então a palavra desta manhã é: escolhe uma mesa. Escolhe uma mesa. Não existe meio termo para Deus. Não existe duplicidade espiritual. O problema da igreja de Corinto: queriam Cristo, mas também queriam o mundo. Crente de domingo e mundano na semana. Era desta forma: altar e pecado convivendo juntos. Aparência de fé sem renúncia. Deus não aceita. Verso de número 22. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Deus é zeloso pela nossa comunhão. Ele não aceita coerência no coração, na fraqueza. Amor exclusivo. Deus não quer que haja insegurança. O texto é bem categórico e ele enfatiza do verso 14 ao verso 22, que nós acabamos de acompanhar aqui, e a palavra é uma só. É tempo de escolher uma mesa. Decidir por uma mesa. Identifique a mesa. A mesa da bênção e a mesa da morte. A mesa do Senhor e a mesa do demônio. O Senhor não aceita dividir a mesa. Ele não aceita você sentar numa mesa de manhã e sentar na outra mesa à tarde. Deus não aceita você sentar na mesa dele pela manhã e sentar na mesa dos demônios à tarde. A palavra, então, ela é direta. Escolhe uma mesa, porque há tempo ainda. O Senhor não divide e não queira provocar ciúme com Deus, pois Deus é maior, poderoso, aquele que entende, que tem, que pode. Então, decida por uma mesa. No dia chamado hoje, existe a mesa da bênção e a mesa da morte. Eu venho aqui orar pela tua vida e esta é a palavra das 7 da manhã. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, me segue pelas redes sociais e se inscreve neste canal, pois é o canal da bênção. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua bondade, pelo teu Espírito. Venho, Senhor, pedir a tua bênção, Senhor, a vida de cada irmão, meu Pai. Atende cada crente, meu Pai. Atende cada um, Senhor, aonde esta palavra chegar, se a tua mão prosperando em nome de Jesus.